O CNJ em Ação está no ar. No programa de hoje você vai ver as decisões da primeira sessão de setembro do Conselho Nacional de Justiça. Conhece os destaques do CNJ nas redes sociais e os eventos que vão movimentar o judiciário. E também uma entrevista com a diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias, Janaína Penalva. Isso e muito mais agora no CNJ em Ação. E a edição de hoje começa com um resumo da última sessão do Conselho Nacional de Justiça. O plenário do Conselho Nacional de Justiça divulgou na última sessão ordinária a nova calculadora de prescrição da pretensão punitiva, que já está disponível no portal do CNJ. A ferramenta vai ajudar as varas criminais e de execução penal a calcular a data de punição dos condenados. Haverá maior agilidade no preenchimento dos dados processuais, o resultado é imediato através dos mecanismos e dessa ferramenta. Se observa o princípio processual da celeridade na prestação judicional e passa a existir uma fórmula que minimiza os erros de cálculo que muitas vezes se observa nos mutirões, inclusive no que tange às prisões provisórias. A ferramenta é autoexplicativa, passa a ficar disponível no site do CNJ, exibe todos os detalhes do cálculo que pode ser feito, permite o acesso a partir de qualquer computador conectado à internet, portanto, acessível a qualquer pessoa que tenha acesso à internet, e pode ser executada localmente, através de pendrive, de HD externo, etc. Durante a sessão 74, o plenário aceitou uma representação do Estado do Paraná contra uma decisão do Tribunal de Justiça Estadual que declarou inconstitucional uma lei federal. No processo, o Estado alega que os depósitos judiciais de tributos devem ser utilizados para pagamento de precatórios, mas o Tribunal de Justiça não concedeu o pedido e considerou inconstitucional a lei federal que trata do tema. O conselheiro Guilherme Calmon disse que o tribunal deve analisar o pedido do Estado e foi seguido pelo conselheiro Flávio Cirângelo. Essa questão, a meu ver, aqui que fica reduzida ao campo da discussão teórica, porque o Supremo Tribunal Federal, como bem assinalou o relator, já apreciou a questão na jurisdição constitucional que lhe compete e afastou as arguições de inconstitucionalidade que o tribunal depois vem repisar, digamos assim. E eu acho que deveríamos determinar que o tribunal dê cumprimento à Lei Federal 11.429, observados, evidentemente, a presença dos requisitos do artigo 2º. Acho que essa decisão tem que ser um pouco mais incisiva do que abrir o risco de sabe-se lá, uma nova, um novo questionamento. Depois, o conselheiro Emanuel Campelo apresentou ao plenário um pedido de uma magistrada do Tribunal de Justiça do Distrito Federal para se afastar por 1 ano do trabalho para realizar tese de doutorado. Segundo o relator, a juíza já teria ficado afastada por quase 6 meses e deveria ficar mais tempo para concluir a tese. Não considero que o grande volume de processos leve o tribunal a tomar por inoportuno o afastamento do magistrado, por qualquer motivo, já que o impacto será sentido na prestação jurisdicional. Entretanto, a capacitação do magistrado é também prioridade e mecanismo de enriquecimento do labor jurisdicional. Apesar da maioria do plenário acompanhar o voto do relator, a conselheira Maria Cristina Peduzzi e o conselheiro Guilherme Calmon contestaram o pedido da magistrada. Segundo eles, 6 meses seria tempo suficiente para terminar a tese e que a prioridade é o exercício no tribunal. Parece-me, entretanto, que o afastamento por 1 ano, uma vez que já está aqui expresso no voto que o Tribunal de Justiça, inclusive, pagou o curso de doutorado, já foi concluída a fase dos créditos, já estão satisfeitos. Penso que 6 meses é um prazo suficiente, porque a função primordial é prestar jurisdição. O conselheiro Flávio Cirângelo pediu vista para analisar o pedido e adiantou que o prazo de licença para o afastamento deve ser determinado pelo CNJ. O presidente, ministro Joaquim Barbosa, acompanhou o voto do relator e disse que a tese de doutorado da magistrada trará retornos ao tribunal. Após o voto do conselheiro Emanuel, relator, que dava provimento para conceder à requerente o prazo de 1 ano e
presidente que o acompanhava, pediu visto o conselheiro Flávio Cirancho. Na sessão também foi analisada a solicitação feita por uma magistrada da Justiça do Trabalho de Roraima que pediu transferência para o Estado de São Paulo. O relator, conselheiro Emanuel Campelo, considerou que não cabe ao CNJ julgar o tema que é de competência do Conselho Superior da Justiça do Trabalho. Até porque a Resolução Administrativa 21/2006, em que a requerente ampara sua pretensão, é de lavra daquele Conselho. Ademais, se não tivesse remanescido competência ao CSJT para solucionar as questões administrativas que envolvem os tribunais regionais do trabalho, o legislador teria extinguido quando criou o CNJ, o que não fez, preservando a autonomia daquele Conselho para apreciar questões administrativas da magistratura do trabalho. A maioria dos conselheiros seguiu o relator. E na próxima semana você vai acompanhar as decisões da sessão de número 175. Veja agora o que mais foi destaque no CNJ. Essa reunião é uma prévia para o Encontro Nacional do Judiciário que vai acontecer nos dias 18 e 19 de novembro em Belém, no Pará. Para o diretor do Departamento de Gestão Estratégica, o ano não terminou, mas já há resultados positivos. Para cada segmento, esses prazos definidos pela meta já estão sendo cumpridos agora, já no meio do ano. Até o final de julho, o Judiciário recebeu mais de 9 milhões de processos. Desses, 8 milhões já foram julgados. Isso representa 88% da meta cumprida. Em 2011, cerca de 90 milhões de processos passaram pela Justiça brasileira. Nos últimos anos, o CNJ deu um enfoque maior em metas específicas, que esperam superar o número de processos julgados em relação aos que chegam, principalmente os antigos e ligados à improbidade administrativa e corrupção. Sobre esses assuntos, foram julgados quase 55 mil processos e isso significa que metade da meta 18 já foi cumprida. O Conselho Nacional de Justiça pretende fazer novos investimentos para melhorar a prestação jurisdicional. Uma das saídas é o investimento em tecnologia. Para vocês terem uma ideia, o ano passado, dados do Justiça, número 2011, na verdade, nós investimos 1,7 bilhões de reais em tecnologia. Esse ano nós devemos chegar aí na faixa dos 2 bilhões em tecnologia. Durante o mutirão carcerário promovido pelo CNJ no Ceará, foram revisados cerca de 15 mil processos de presos condenados e provisórios. Desse total, 2.188 tiveram algum benefício concedido, como extinção da pena, livramento condicional, progressão para regimes aberto e semiaberto e trabalho externo. O levantamento do CNJ mostra que os tribunais de justiça da região norte estão trabalhando para cumprir a meta 18 do Poder Judiciário, que prevê o julgamento até o fim do ano de quase 120 mil processos relacionados à improbidade administrativa e crimes contra a administração pública, distribuídos até 2011. Os tribunais já julgaram 55.175 ações, o correspondente a 46% da meta. Quer saber dos principais assuntos nas redes sociais do CNJ? Veja no quadro Tá na Rede. O destaque é a Lei de Acesso à Informação. A legislação permite a todos tomar conhecimento ou retificar as informações em bancos de dados de entidades públicas. Para conhecer melhor o remédio jurídico que pode ser utilizado por cidadãos e empresas, basta acessar facebook.com/cnj.oficial. É o CNJ aproximando a justiça do cidadão brasileiro. No Twitter, você também sabe mais como pedir informações de cadastros públicos. Se você deseja receber diariamente informações sobre cidadania e justiça, siga o CNJ no Twitter. Acesse twitter.com/cnj_oficial. O CNJ também está no YouTube. Acesse youtube.com/cnj. O CNJ está na rede. E chegou a hora de conferir os próximos eventos que vão marcar o Judiciário. Até o dia 18 de outubro, o CNJ faz um mutirão carcerário no Amazonas. A equipe do CNJ vai analisar a situação dos processos dos condenados no estado para desafogar as cadeias públicas.
Estão abertas até o dia 3 de outubro as inscrições para o primeiro concurso de redação e desenho do Conselho Nacional de Justiça para crianças de 6 a 11 anos. O tema da competição é Criança, Cidadania e Justiça e tem como objetivo estimular os pequenos cidadãos a refletirem sobre seus direitos e deveres. As crianças podem concorrer na categoria desenho ou redação ou nas duas, contanto que façam inscrições separadas no endereço www.cnj.jus.br/portalzinho. Nos dias 30 e 31 de outubro, será realizado o 5º Fórum de Educação à Distância do Poder Judiciário. As discussões e debates acontecerão no Tribunal Superior do Trabalho, em Brasília, e vão reunir magistrados e servidores da Justiça. As pré-inscrições podem ser feitas até o dia 30 de setembro no endereço www.cnj.jus.br/eadcnj/inscrição.php. E o 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário vai ser promovido nos dias 18 e 19 de novembro. As inscrições podem ser feitas até o dia 8 de novembro. O evento vai ser realizado em Belém, no Pará. Outras informações no e-mail cerimonialcnj@cnj.jus.br. Bom, e agora nós vamos fazer um rápido intervalo e daqui a pouco eu converso com Janaína Penalva. Ela é diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do CNJ. Até já. O CNJ em Ação está de volta com o quadro Bastidores. E no programa de hoje eu recebo Janaína Penalva, diretora executiva do Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça. E nós vamos falar justamente sobre o censo, né, do Judiciário. Janaína, obrigado. O porquê desse censo? Há alguns anos, desde a criação do CNJ, há uma necessidade de se parar por um momento para se observar o trabalho e a vida dos servidores e dos magistrados. O CNJ começou com uma tarefa constitucional muito grande, de aprimorar a prestação jurisdicional, de criar um cenário de uniformidade, reduzir as disparidades entre os estados, e para isso criou várias políticas, políticas de metas, políticas de planejamento, numa tentativa de melhorar a prestação jurisdicional. Nesse processo, os servidores e os magistrados, que são essencialmente a principal força do Poder Judiciário, precisavam em algum momento ser observado e analisado em cuidado. Então, o objetivo principal dessa pesquisa, do Censo Nacional do Poder Judiciário, é exatamente observar quem somos nós, como vivemos, o que pensamos sobre o Poder Judiciário e as nossas características individuais que, no conjunto nacional, vão dar um retrato fiel sobre quem compõe o Poder Judiciário. Isso em todas as instâncias? Isso em todas as instâncias, né? O censo, o sentido nacional, ele é completo, ele envolve todos os ramos de justiça, desde a justiça militar até o Supremo Tribunal Federal, que embora não esteja sobre a direção do Conselho Nacional de Justiça, por óbvio, também está envolvido nesse projeto, né, no sentido de se integrar também a esse perfil. Todas as instâncias, todos os ramos de justiça, todos os servidores, juízes de primeiro grau, desembargadores, ministros, todos estão envolvidos nesse projeto. Eu sei que alguns tribunais têm algumas pesquisas internas, né? Algumas de satisfação, outras de relacionamento, de produtividade e tal, mas aí são coisas internas. Esse não é uma coisa, é um censo assim, mais abrangente mesmo, né? E mais do que isso, não se trata de uma pesquisa de clima organizacional, que é isso que você se referiu, que são essas pesquisas muito comuns que acontecem nos tribunais e que são necessárias para a gestão de pessoas. É preciso saber como os servidores estão, qual que é a sensação que eles têm em relação a várias questões internas. Mas um olhar nacional, ele não nos permitiria fazer essa mesma interrogação. Porque como o nosso objetivo é saber como o Poder Judiciário, em geral, no todo, se comporta, né? Como os servidores se sentem em relação a isso, então algumas questões típicas de clima organizacional não puderam ser
incorporadas ao censo. Então, ele é um pouco mais simples do que isso. Ele busca identificar algumas dúvidas, alguns sentimentos, algumas sensações que os servidores e magistrados têm em relação ao Poder Judiciário, muito mais do que em relação ao seu tribunal. Então, essa é a grande diferença. O primeiro bloco do questionário, ele se chama Você e o Poder Judiciário. Então, é uma sensação de como o servidor e o magistrado se sente como um veículo do acesso à justiça, né, como o nível de orgulho que ele sente ou não em ser parte do Poder Judiciário, né, como ele acorda, né, como é que ele se sente a cada dia de trabalho. Então, é algo que vai além do clima daquela organização mesmo, e sim uma questão mais nacional, além de um ponto que é muito importante para nós, que são aquelas perguntas mais objetivas, né, sobre sexo, sobre nível de escolaridade, que são também muito importantes para a gente conhecer, de fato, os servidores. Bom, a pesquisa começou no dia 26 de agosto, o período é de 45 dias, né? Agora, tem etapas. Quais são essas etapas? São muitas etapas, né? Na verdade, a gente trabalhou, o Departamento de Pesquisas Judiciárias e o Conselho Nacional de Justiça em geral, sobre a coordenação de um grupo de trabalho nomeado pelo ministro-presidente para organizar essa pesquisa. Foram 6 meses de preparação, de desenho desse questionário. Nós realizamos projetos pilotos em 2 estados, no estado de Sergipe e no estado de Santa Catarina, em todos os ramos de justiça, para testar e validar esse questionário. Escutamos servidores, escutamos magistrados, conversamos com associações, com sindicatos. Então, assim, nós temos já há 6 meses trabalhando, né, no desenho, não só do questionário, mas no desenho da logística. Algo muito importante que vale a pena mencionar, que é a ajuda que o CNJ está recebendo dos tribunais. Nós pedimos que todos os tribunais do Brasil nomeassem comissões do censo, né, formadas por um magistrado, um servidor da área de gestão de pessoas, um servidor da área de comunicação e uma pessoa da área de tecnologia da informação. Então, em cada tribunal existe uma longa-manos do CNJ. Existe alguém, uma equipe responsável pela propagação, pela divulgação e pela explicação sobre o que é o censo. Então, nós estamos há 6 meses desenhando esse questionário, formando, nos comunicando com essas equipes do censo, para agora, né, estamos aí com o censo no ar, colocar o questionário para que os servidores respondam. Então, ao final desses 45 dias, nós vamos então iniciar uma segunda etapa, que é o censo dos magistrados. Então, nesse primeiro momento, só servidores? Nesse primeiro momento, apenas servidores. E essa é uma razão logística apenas. Como as perguntas e o questionário de magistrados é diferente da de servidores, em termos logísticos ficou mais fácil criar esses 2 momentos. Então, ao final do censo dos servidores, vamos iniciar o censo dos magistrados, que também provavelmente vai durar o mesmo período, 45 dias, e depois os resultados voltam ao Departamento de Pesquisas Judiciárias para, então, a gente começar o trabalho mais divertido de cruzamento dos dados, de identificação dos perfis, né, de correlações entre os ramos de justiça e perfil de servidores, nível de escolaridade. A gente, por exemplo, hoje não sabe quantas mulheres no Poder Judiciário estão em idade reprodutiva. Né? Nós não sabemos como lidar com essas licenças que vão acontecer e que são importantes. Nós não sabemos a situação da saúde ocupacional das pessoas. Né? Será que existem muitas licenças em razão de problemas de saúde, fruto do exercício da ocupação profissional? Então, a gente vai começar depois desse segundo período de finalização do censo com os juízes, a gente vai então começar as análises, que também vão demorar algo em torno de 3 a 4 meses. Essa pesquisa ela é exclusivamente pelo computador, pela internet? Isso. O questionário ela é muito simples, são 5 minutos no máximo. É claro que isso pode se alterar conforme o perfil das pessoas, você pode ter questões que se abrem conforme a sua história funcional ou não, mas são 5 minutos o tempo de preenchimento. É um questionário online que
está disponível no site do Conselho Nacional de Justiça, né? www.cnj.jus/censo, e ali nós temos várias informações, né? Documentos, informações que explicam o censo e o nosso principal objetivo, o questionário online. Então, não há nenhum risco, é garantida em absoluto todo o sigilo das informações e o uso exclusivo do CPF para esse acesso. E uma vez preenchido esse formulário, não é possível novamente aquele mesmo servidor ir lá e fazer uma nova... Não. Depois que ele finaliza, né, ao final do questionário, quando ele decide finalizar, aí o questionário é enviado ao CNJ de forma definitiva. Que, por exemplo, perguntas nós teremos aí nessa segunda etapa? Já tem algo elaborado nesse sentido? Por exemplo, os juízes, né? As perguntas que serão direcionadas aos magistrados, elas divergem em relação aos servidores por algumas razões. As questões hierárquicas... É funcional, né? É uma questão funcional, né? As próprias perguntas, as angústias que os juízes têm em relação ao Poder Judiciário não são exatamente as mesmas dos servidores, né? Eles não têm posições hierárquicas, é diferente, né? Então, as perguntas são um pouco diferentes em relação... Nesse primeiro bloco, que é esse primeiro bloco que busca identificar a relação do juiz e do servidor com o Poder Judiciário. Mas, ao final, as últimas perguntas que precisam realmente saber, né, quantas pessoas são deficientes, será que a gente tem realmente juízes deficientes? Né? A gente sabe que desde a Constituição de 88, você tem uma garantia, né, uma definição de uma possibilidade no nível das cotas do ingresso de deficientes no poder público. Será que isso funcionou? Será que essa definição de cotas realmente proporcionou mais igualdade, trouxe para o Poder Judiciário pessoas que vivem nessa condição? A gente não sabe, a gente sabe muito pouco. Então, esse é o nosso objetivo. Às vezes podemos imaginar que é uma situação isolada, quando, na verdade, ocorrem vários pontos no país, e aí o CNJ pode, a partir daí, tomar determinadas decisões ou priorizar determinadas ações, né? A gente tem a hipótese de que, na verdade, não existem tantos casos assim, o que é uma pena, né? Porque é um processo de inclusão que pode não ter funcionado na medida que a Constituição estabeleceu. Mas isso são análises posteriores. Não digo necessariamente nesse caso específico de alguma pessoa que tem alguma deficiência, mas qualquer mas no geral, tipo de desenho, a gente pode ter, por exemplo, regiões com nível de escolaridade muito mais baixos que em outros lugares. A gente pode observar que existem servidores muito qualificados em relação ao cargo que ocupam, né? Não é raro você ingressar no serviço público num determinado cargo com nível de escolaridade e durante a sua carreira você se aprimorar, você ter outra graduação. Então, isso tudo precisa ser conhecido para ser aproveitado. Bom, eu queria que você repetisse apenas o endereço. O endereço do questionário para preenchimento do censo é www.cnj.jus.br/censo. Bem, Janaína Penalva, muito obrigado pelos esclarecimentos. Foi um prazer. Nós vamos acompanhar agora mais uma reportagem. O Conselho Nacional de Justiça começou a discutir formas para dar mais celeridade aos processos que tramitam na primeira instância. As informações levantadas na reunião serão levadas para o 7º Encontro Nacional do Poder Judiciário em novembro, em Belém, no Pará. Os desafios serão sugeridos como nova meta de 2014 a ser cumprida pelo Judiciário. Durante a reunião foi apresentada uma avaliação do custo da carga de trabalho dos juízes em relação à eficiência de cada um. O estudo mostrou que nem sempre o menos oneroso tem os melhores resultados. Também foi verificado que as áreas de tecnologia da informação e de capacitação dos servidores são consideradas essenciais para melhorar o desempenho da justiça de primeiro grau. O objetivo do grupo de trabalho, e essa foi a segunda reunião, é exatamente discutir as bases dessa política. Quais são as linhas de atuação prioritária, o que pode ser proposto de imediato, quais são as ações de curto, médio e longo prazos, como disse, para construir essa base estruturada de uma política permanente de priorização do primeiro grau de jurisdição. A necessidade de mudança surgiu após o presidente do CNJ e do STF, ministro Joaquim Barbosa, anunciar na sessão do último dia 10
a criação do grupo para traçar um diagnóstico da justiça de primeira instância, já que ela é 23% mais lenta do que a de segundo grau. E o CNJ em Ação termina aqui. Temos um encontro marcado no próximo programa na semana que vem. Até lá!